mas queremos dar continuidade. Eu quero chamar aqui Jesus. Aplauda o nome do Senhor Jesus aí. Gente, para quem conhece de uma forma profissional, esse aqui é o Itaqui. Esse aqui, o Itaqui ficou ruim, né? Isso aqui, né? É o irmão Itaqui, ex-jogador do Grêmio, Juventude, tantos outros clubes do Brasil. Mas o nome dele é Jesus Cleiton. Por isso que eu disse, né? Então, se tem uma coisa que nós podemos ficar convictos é que Jesus está na casa hoje. De uma forma ou de outra, Jesus está na casa. E o Jesus Cleiton, né? O Itaqui foi um cara que, quando eu cheguei há muitos anos atrás, mais de 20 anos, recém tinha me batizado, e eu fui morar em Caxias quando eu fui jogar no Juventude, onde depois eu conheci a Dai, e ele já estava no Grêmio, né? E nós, né? Deus não une pessoas, Deus une propósitos. E por muito tempo foi um cara que eu poderia dizer que foi um mentor, que me ensinou os princípios. Sabe quando tu olha para alguém e tu diz assim, ó, um dia eu quero ser igual a esse cara, quero amar Jesus igual a esse cara, quero orar como esse cara ora, eu quero ler Bíblia como esse cara lê, quero amar uma esposa como esse cara ama, eu quero amar os filhos como esse cara ama. E esse foi o cara, eu quero honrar ele hoje aqui nessa noite. Já falei para ele sabe disso. A gente diz foi fonte de inspiração, nós estamos falando de um tempo, de um período, amém? Porque não mudou, ele continua sendo esse cara. Mas foi muito importante no começo da minha caminhada, de como eu aprender a amar Jesus, zelar, ter uma vida de temor e tremor. E o Senhor usou muito ele, a casa dele, a Tati, somos padrinhos do Misael, né? Eu e a Dai, do Misa, né? A Tati, a esposa dele. Então, é uma alegria nós estarmos aqui, sem sombra de dúvida, eu estou diante de um homem de Deus. E eu, né, tenho a questão da profissão, da vida, né, que todo mundo tem, mas antes de tudo isso, ele é um homem de Deus. E eu louvo ao Senhor por isso que fico em paz, tranquilo, por saber que essa tribuna vai estar em boas mãos e queremos ouvir a palavra, tudo aquilo que ele carrega, né, em nome de Jesus. Vamos orar pela vida do nosso irmão, vamos orar para Jesus, abençoar Jesus. Amém? Pega essa mão para cá em nome do Senhor. Senhor Jesus, nós nessa noite, nesse momento, nós queremos trazer debaixo, Senhor, desta admoestação, Jesus, desse movimento, de tudo aquilo que nós vamos estar ouvindo, Senhor, sendo repartido sobre nós a Tua palavra. A minha oração é, Senhor Jesus, que o Senhor governe, Senhor, toma, Senhor, agora, Senhor, a vida, o coração, a mente, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quer gerar, tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite, e continuando aquilo que o Senhor já tem feito, Senhor, sobre a vida do nosso querido irmão Jesus Cleiton, Senhor, assim aconteça, Pai. Nós oramos, nós declaramos, Senhor, que não há ninguém mais importante que o Senhor nessa casa. E nós reconhecemos que o Senhor, de forma pontual, trouxe pessoas específicas para estar vivenciando tudo que estamos vivendo nessa noite. Por isso nós reconhecemos e damos toda a autoridade de Deus. E que esse governo do Teu Espírito esteja sobre as nossas vidas, os nossos corações prontos para ouvir a Tua palavra. E que tudo aquilo que o Senhor queira repartir, Senhor, conosco nessa noite, assim seja para a glória do Teu nome. Nós como igreja oramos, nós abençoamos a vida do nosso irmão e declaramos a Tua mão e a Tua bênção sobre ele, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Amém. Que assim seja, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. É uma alegria muito grande. Eu recebi o convite do pastor Marcelo, né? Já faz um bom tempo e eu não conseguia vir, porque até 2 meses atrás eu era treinador da Sub-17 do Grêmio. Era muita viagem e com tudo que aconteceu aqui no estado do Rio Grande do Sul, as viagens foram mais difíceis ainda, né? Tinha que ir para Curitiba, tinha que ir para Florianópolis, ficar 5 dias, uma ida e volta. Era bem complicado, faz 2 meses que eu saí. Então, hoje eu recebo com alegria a oportunidade que Deus me concede de poder estar junto com os irmãos. Tá? Meu nome, como o Marcelo falou, é Jesus Cleiton, né? Todo mundo me conhece por estar aqui por causa da minha cidade. Saí de lá com 17 anos, hoje já estou com 51 anos. Sou o Itaqui mais velho, né? Tem meu irmão, que é o Oda, que esteve aqui até, né? O Oda. E tem o meu sobrinho também, que é Itaqui.
Minha esposa está aqui, a Tatiana, né? Meu filho Misael, e tem a minha filha Gabriela, que já está com 27 anos, o Misa está com 22, graças a Deus, servindo a Deus e com muita alegria, irmãos. Tá? Eu compartilhei a minha vida dentro de uma... Vou contar um pouquinho da minha história rápido, antes de ler a palavra aqui. Caminhei com o Senhor com 17 anos, conheci a palavra com 16 anos na minha cidade ainda. Tá, hoje estou com 51 anos e eu digo que foi a melhor decisão e escolha que eu tomei na minha vida. Nada do que aconteceu na minha vida toma o lugar ou a posição que Cristo tem na minha vida. Sabe, a gente passa por lutas, dificuldades, todo mundo passa, tem circunstâncias que nos pegam desprevenidos muitas vezes. Porém, a cada dia, quando eu acordo e digo eu conheço o Senhor, eu sou conhecido dele, eu tenho motivo para me alegrar. Porque eu vejo que Deus deu um propósito para a minha vida dentro do futebol. Eu sempre coloquei Cristo à frente. Antes do futebol, vinha levar essa mensagem de graça, de fé, de esperança, levando para as pessoas, abençoar vidas, marcar vidas. E eu não chegaria onde eu cheguei se não fosse pela glória de Deus, eu tenho certeza disso. Deus me levou por lugares muito maiores do que eu poderia imaginar, do que eu podia pensar, irmãos. Essa é a verdade. Joguei 4 anos no Grêmio, joguei pelo Juventude, fui sondado para a seleção brasileira, fui em 98 eleito o melhor jogador do Grêmio, num momento difícil ali, mas que eu vejo assim que esse conhecimento da glória de Deus, esse conhecimento da presença de Deus, eu falei para vocês, e que a gente pode levar essa mensagem, eu lembro do testemunho do Hudson Taylor, que ele evangelizou o interior da China. E ele chegando lá, ele disse assim, quando a primeira alma que ouviu a palavra se converteu, ele falou assim: aonde vocês andavam? Que o meu pai viajou o mundo todo querendo conhecer a verdade, e vocês trouxeram ela agora. Uma mensagem muito forte. Primeira pessoa que conheceu no interior da China, Hudson Taylor, a mensagem. Teve um menino na minha caminhada, eu estou contando isso, pequeno testemunho, que dizia que vale a pena servir o Senhor, vale a pena estar a nossa vida alinhada com o coração do Senhor. Um menino falou assim: tá aqui, posso te fazer uma pergunta? Isso eu estava jogando ainda, agora já faz um bom tempo que eu parei. E ele falou assim, eu falei, pode. Era um menino até que ele nem puxava muita conversa comigo, ele ficava mais na dele, acho que eu sempre respeitei também, cada um no seu espaço. Mas naquele dia, do nada, ele falou assim: tá aqui, por que Deus quer que eu adore Ele? Por que Deus quer que eu louve Ele? Por que Deus quer que eu chame Ele de Pai? Eu não sinto nada por Deus, eu não sinto nada por Deus. Ele falou assim: eu amo meu pai não precisa pedir para mim amar ele. Eu amo a minha mãe não precisa pedir para mim amar ela. Agora Deus, eu não sinto nada por Deus. Foi uma palavra muito profunda, porque a gente pode pegar a Bíblia e dizer, não, mas a Bíblia diz que Deus deve ser adorado, mas ele queria saber dos sentimentos, ele queria algo que fosse gerado dentro dele, não somente ouvir, ter uma informação bíblica de que Deus é digno de ser adorado. Ele queria ter um relacionamento com Deus e saber amar Deus. Mas naquele momento Deus me deu a revelação, eu estava em consagração, sabe? Eu não sabia que eu ia ter aquela pergunta, e foi uma pergunta muito difícil para mim. Mas na mesma hora o Espírito Santo falou assim, ali em João, que diz 1,12, que é todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser chamado filhos de Deus. Entendeu, amados? Isso é a diferença. Quando a gente recebe Cristo na nossa vida, a gente recebe a adoção de filho. A gente é filho. Aí dizer: pai, eu te adoro, pai, eu te louvo, pai, eu tô... Isso é muito simples para nós. É muito simples para nós. Por isso que as pessoas não entendem esse relacionamento. Mas nascer de novo, nascer de Cristo, nascer da vontade de Deus, e eu vejo: Senhor, eu quero continuar pregando a tua palavra. Eu quero continuar porque vale a pena. Quantas pessoas hoje eu olho para o Senhor e digo assim: meu Deus, eu não consigo, eu não sinto nada por Deus. Para mim é só uma religião, para mim é só isso. Mas Deus quer muito mais. Deus deu o seu Filho para nos dar relacionamento. Deus nos deu o seu Filho para que nós possamos chegar dele diante de Deus e dizer: pai, eu te amo, pai, eu te adoro. Como a gente pode dizer para um pai, para uma mãe, dizer para a dona Salete, o Marcelo, mãe, eu te adoro, mãe, eu te amo. Coisas que só em Cristo é possível. É nascer de novo. Por isso hoje é dia de festa, Eu nem sabia, o Marcelo me convidou. Eu não sou pregador, tá? Não sou. O meu ministério mesmo é intercessão. Gosto da intercessão, é onde eu me sinto à vontade. É ali que eu choro aos pés do Senhor.
é ali que eu amo a Deus e também coloco a minha vida em função do reino de Deus. Porque ali eu clamo por vidas que eu nem conheço, mas eu sei que Deus conhece. Que Deus sabe. A gente entrega a vida da gente, estou ali servindo a Deus. Eu amo a Deus. Como que eu amo a Deus? Servindo ao Senhor. Eu sirvo ao Senhor. Deus me chamou para isso. Deus me deu uma unção para isso. Então, irmãos, tá? Eu queria falar essa palavra nesse começo assim, falar de quanto eu estou feliz de estar aqui, de quanto eu estou alegre, tá? Não sou pregador, mas nesses dias que a gente vem vivendo, irmãos, são dias que tem marcado vidas, tá? Como eu falei, eu estava em Eldorado e a gente mora ainda lá. Pegamos 2 vezes enchente, 2 vezes. Eu estava treinador do Grêmio, estava morando em Eldorado ali, continuo morando ali, e 2 vezes a gente pegou enchente, essa enchente que veio agora. E nesse tempo, como eu tenho meu ministério de intercessão, sempre clamando pelo Rio Grande do Sul, clamando por vidas, buscando a Deus, e Deus tem falado muito nesse tempo comigo. Deus tem falado muito comigo, e eu tenho compartilhado com as pessoas que Deus tem me dado a oportunidade, tá? E a palavra que eu quero ler com os irmãos aqui, para a gente dar continuidade aqui, tá em 2 Crônicas 2:9, é a parte A, tá? Deus falou várias vezes comigo nessa palavra, e eu queria compartilhar com vocês. A Bíblia diz assim: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito. Amém, irmãos? Amém. Essa palavra Deus incendiou meu coração, porque nesse tempo de que as circunstâncias vieram de enchente, eu tive que me mudar 2 vezes, de pessoas, né, muitas coisas acontecendo, e não é só pela enchente. A gente vê o mundo hoje, muita coisa que entristece o coração da gente. O mundo vai continuar sendo o mundo, as coisas vão continuar acontecendo de um jeito diferente, mas Deus falou comigo no meu coração. Deus disse assim: com o meu povo eu vou ser forte, com aqueles que temem a mim, com aqueles que são perfeitos, com aqueles que andam na minha presença, não importa o que esteja acontecendo, eu vou me mostrar forte na vida deles. E essa palavra falou no meu coração. Eu sei que o mundo vai continuar sendo o mundo, eu sei que as dificuldades vão acontecer, porém, nós temos uma promessa do Senhor. Ele vai se mostrar forte nas nossas vidas, irmãos. Ele vai continuar se mostrando forte e poderoso, mostrando a sua graça, mostrando a sua força, mostrando a sua misericórdia. Sabe, eu tenho certeza que aqui deve ter testemunho de pessoas que passaram por dificuldade, mas que saíram melhores. Porque Deus se mostra forte, irmãos. Tá? Habitar seguro somente no Senhor. Andar seguro somente no Senhor. É um tempo difícil. Não importa se é em Três Coroas, Eldorado, na cidade. Eu viajava também o Brasil todo aí com o Grêmio. E a gente fica pensando em ver as dificuldades acontecendo. E é isso que Deus colocou no meu coração. Até a irmã deu a palavra aqui sobre o dízimo ali, sobre santidade, sobre vida com Deus, trazendo aquilo que eu sei que tem no coração do Marcelo. A gente se conversa muito, eu sei a preocupação que ele tem pelas vidas, né, de crescimento, de avivamento, de vidas que servem a Deus. Eu sei que o coração dele bate por vidas também. Então o nosso coração está alinhado, ministérios diferentes, mas nosso coração é alinhado. Amém. Alinhado no sentido de que vidas são mais importantes, gente, do que coisas. E a gente está muito difícil isso hoje em dia. As pessoas estão largando, estão, sabe, dando opções para muitas coisas, e as pessoas estão ficando de lado. E aí Deus falou comigo nesse versículo que ele está se mostrando forte. E Deus mostrou lá depois os irmãos podem abrir a Bíblia, mas sobre a vida de Moisés. Moisés, ele foi tentado, né, pela mulher de Potifar. Não, esse é José. Moisés, quando ele saiu, que ele ia ser o líder para tirar o povo de Israel, né, teve uma situação que ele acabou matando um egípcio na época. E a Bíblia fala, até posso ler para vocês aqui, depois eu mostro para vocês no final do versículo. E a Bíblia diz que ele olhou para tudo que é lado. Ele olhou para um lado, ele olhou para outro, e aí ele viu que não tinha ninguém olhando, ele matou o egípcio. José, diferente de Moisés, quando tentado, ele falou: não posso pecar contra o Senhor, eu não posso fazer isso com meu Deus. Você é a diferença, irmãos?
de atitudes, de decisões que Deus hoje, quando Ele nos dá essa palavra, de que os olhos dele estão sobre todos, Ele está em todo lugar, irmãos. A reputação ela é só importante porque a reputação é como as pessoas nos veem. Caráter é como Deus sabe quem a gente é. Essa é a verdade, irmãos. Então quando Deus nos dá uma palavra para a igreja, não é para a igreja aqui, Deus está falando para a igreja, entendeu, irmãos? Que Ele vai se mostrar forte nesse tempo. A reputação ela é importante. Ela é porque a gente deve dar um bom testemunho, a gente deve ser sal, a gente deve ser luz. Porém, a reputação, só por ser reputação para as pessoas verem, irmãos, agora, essa não é a reputação que agrada a Deus. A reputação ela tem que ser uma extensão do nosso caráter, uma extensão do nosso temor com o Senhor. Aí vale a pena, entendeu? Porque eu não estou fazendo para agradar homens, eu estou fazendo para agradar o Senhor. Aí é só uma extensão. E essa é uma palavra que Deus colocou no meu coração, isso porque é um tempo em que a gente tem muitas coisas fáceis na vida, mas o importante é saber quem nós somos quando ninguém está nos vendo, né? É quem nós somos quando nossos pais não estão nos vendo, quem nós somos quando nossos pastores não estão nos vendo, quem nós somos quando ninguém está nos vendo. É essa palavra que o Senhor traz. Os olhos do Senhor estão sobre todos, para se mostrar forte na vida daqueles cujo coração é perfeito, aqueles que não vivem de aparência, aqueles que temem ao Senhor, aqueles que levam uma vida, uma mensagem, não para agradar a homens, mas que sai do seu caráter, porque caráter é isso, irmãos, é uma vida na presença de Deus, é uma vida na presença de Deus, é temer ao Senhor, é viver uma vida de santidade. Por isso não temos como igreja temer o que vai acontecer no mundo, o que está acontecendo no mundo. Nós temos que nos preocupar como está a nossa vida diante do Senhor, porque Ele vai se mostrar forte na família, Ele vai fazer a diferença. Deus é santo, e se Ele diz que os olhos dele estão em todo lugar, se Ele diz que os olhos dele estão sobre nós em cada momento da nossa vida, é porque está. Deus está olhando, Ele vê. E essa palavra me trouxe uma tranquilidade, né? Porque eu pude levar essa mensagem, vivendo essa mensagem, porque, sabe, dói no meu coração nesse tempo de viver e ver as coisas acontecendo. A gente como intercessor sofre muito, a gente carrega também a dor das pessoas, carrega a dor de ver como que as coisas estão andando, mas também vem consolo, vem conforto em saber que Deus está vendo. E se você está na presença do Senhor, Deus vai ser contigo, meu irmão. Não há o que temer, não temos que temer aquilo que vai acontecer. Nossa preocupação como igreja do Senhor, sabe, irmãos, é a gente saber que existe um Deus trabalhando por nós, e um Deus que faz justiça também, irmãos. Sabe, eu estava passando uma situação de trabalho, sabe, que eu não considerava justo aquela situação de justiça, e eu clamei ao Senhor quando Jesus disse, lá em Lucas, que Ele disse que havia um juiz iníquo, né, que ele não temia a Deus nem aos homens, mas uma mulher clamou, de tanto ela clamar, suplicar a ele fez justiça, e Jesus disse, muito mais não fará justiça vosso Pai aos seus escolhidos, e depressa, Jesus disse. Então, irmão, se você tem uma causa, se você está passando por uma circunstância difícil, que você considera que não pode, já fez tudo, Deus te diz nesta noite, Ele vai fazer justiça. Porque Jesus disse, você pode reivindicar essa palavra e Deus faz depressa, irmãos. Ele disse ainda, e depressa Deus fará. Então nós temos promessas de Deus, de algo tremendo, dessa vida de um Deus tão poderoso, um Deus que nos achou, que nos amou, um Deus que está presente na nossa vida, um Deus que se revela a cada momento, um Deus que cumpre a sua palavra. Guarda a palavra do Senhor no teu coração, meu irmão. Guarda, recebe ela no teu coração, leva em oração, porque se Deus falou, Ele cumpre, irmãos. Se Deus fala, Ele cumpre. E a palavra, Deus fala, às vezes está pregando alguma coisa, de repente Deus direciona para um outro lado, às vezes aquela pessoa recebe a palavra no coração. Deus está te dando uma direção, é que Deus quer agir em teu favor, sabe? Guarda a palavra, leva para o Senhor em oração, de Deus, o Senhor falou, o Senhor disse, é a tua palavra, o Senhor disse que vai se mostrar forte, o Senhor disse que vai se mostrar poderoso, o Senhor disse que faz justiça, Senhor, para os teus escolhidos, e ainda faz depressa. Então o Senhor pode fazer por mim, e Deus faz, irmãos, e Deus faz.
É uma caminhada esplêndida, extraordinária. Eu aceitei Cristo com 16 anos, com 51 anos que hoje eu tenho. Foi a melhor escolha, a melhor decisão. E a cada dia eu me alegro no Senhor, uma carreira de fé. Quando a gente está no esporte, a gente sabe que o futebol ou qualquer outro esporte, sempre o primeiro lugar é o que vale, né? O mundo, parece que o segundo lugar nunca vale. Mas a carreira que a gente corre, irmãos, não é de quem chega primeiro, é quem chega lá. É quem persevera até o final. Entendeu? Não é o quanto a gente anda, quanto a gente sai, quanto a gente corre. É a chegada que vale diante do Senhor. Permanecer, perseverar, andar por fé. Porque andar por fé, irmãos, não é dar um passo no escuro. Eu vi muitas vezes algumas pessoas falando: não, mas andar por fé é difícil. Não, andar por fé, irmão, é confiar no caráter de Deus. É confiar naquilo que Deus prometeu. Então, você pode pegar uma pessoa que você conhece ela pela palavra, irmão. Se ela te disser: eu vou chegar 15 para 6 na tua casa, 15 para 6 ela está lá. Agora, se uma pessoa te diz: eu vou estar 15 para 6 na tua casa, 6 e 10 ela não chegou, ela te diz outra vez que vai chegar no outro dia 15 para 6, 6 horas ela está lá, você já vai ficar, né? A pessoa não cumpre muito a palavra, né? Agora, se aquela pessoa, no caso, diz que vai chegar 15 para 6 e ele está lá 15 para 6, você vai conhecer essa pessoa, é pessoa de palavra. Ele cumpre a palavra dele. E Deus, a Bíblia diz que Deus, Ele vela pela sua palavra. Ele cumpre a sua palavra. Então, se Deus prometeu, irmão, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa. Ele dá a palavra dele e Ele cumpre a sua palavra. E essa certeza de andar por fé, irmãos, é isso, é confiar no caráter de Deus. É olhar para o Senhor e não importa a situação, não importa a circunstância. É saber: Deus falou, não chegou ainda, Deus está trabalhando. Ah, mas está demorando, Deus está trabalhando, irmão. Deus nunca para de trabalhar. Quando Ele não está trabalhando por você, Ele está trabalhando em você, irmão, né? Quantas coisas a gente quer uma resposta tão rápida de Deus, a gente vai para oração, a gente quer uma situação, mas se a gente olhar Deus lá dentro de nós, quantas coisas Deus está destruindo, quantas coisas Deus está construindo dentro de nós. Porque esse é o privilégio de ser filho de Deus, irmãos. É uma vida cheia da graça, da presença, da glória de Deus e de uma vida de transformação, de uma vida onde a gente é confrontado com a verdade, onde a verdade nos confronta, onde Deus vem com a sua palavra e nos corrige, onde Deus vem e nos instrui, nos ensina e nos dá esse privilégio de andar na presença dEle todos os dias, irmão. É um privilégio, como um filho amado de Deus, sabe? Caminhar na presença do Senhor, acordar. E isso para mim é maravilhoso, porque muitas vezes, andando, viajando, a gente fica lá em cima no avião, semana, 2 semanas, andando, e a gente se sente tão pequenininho, né? Sabe que não tem nada para fazer, andou de avião ali, é confiar no Senhor, e é isso, né? E poder descansar, saber que Deus, Ele pode nos guardar, Ele nos faz habitar seguro, né? Eu lembro que quando criança, 2 coisas me marcou muito a minha vida quando criança. Era quando meu pai estava em casa, porque às vezes ele ficava uma semana fora, e às vezes ficava nós pequenos com a mãe, e a presença do pai parece que ela traz mais segurança, né? Aí quando nós estava só a mãe em casa, parece que a gente nunca estava seguro, mas quando o pai estava em casa, sentia forte: o pai está em casa, eu estou seguro, né? E era muito bom. E outra coisa é saber quando meu pai, ele saía, às vezes no final de semana ele voltava e tinha aquele alegria de poder jogar uma bola com ele. Quando via o pai estava jogando com a gente, era uma alegria de poder ter o pai ali junto com a gente. Então, irmãos, Deus não é diferente. Deus quer intimidade. Deus não quer só nos usar. Nós somos servos, nós temos o ID do Senhor, nós podemos ir, mas Deus nos chamou para um relacionamento, irmão. Deus nos chamou para uma vida de intimidade. Tem vezes que o pai ou a mãe, ele só quer botar a mão na cabecinha do filho, né? O filho está lá dormindo, vai lá e só faz assim, só com o meu filho, né? Isso Deus tem por nós. E quem tiver essa palavra no coração, irmãos, se nesse tempo nós guardarmos a palavra do Senhor, saber que nós podemos amar a Deus, podemos ter a presença dEle, irmão, vai aparecer situações, vão aparecer circunstâncias, mas nós sabemos que é um Deus que nos guarda, é um Deus que nos faz habitar seguro, é um Deus que quer a intimidade, que quer pertinho dEle. Então, se hoje você está buscando em Deus, se hoje as coisas não estão acontecendo como você gostaria, pode ter certeza, Deus está te trazendo para mais perto dEle. Deus está te trazendo para mais perto dEle.
Sabe, Deus ele faz muito mais do que a gente pensa ou imagina, irmão. Muito mais. Às vezes a gente quer muito uma coisa aqui, e se ele responder isso agora, vai ser só uma resposta. Mas quando ele te entregar, você vai ver que ele queria fazer muito mais do que você estava pensando e imaginando. Essa é a maravilhosa graça de Deus, uma graça abundante, irmãos. E quando eu digo que Deus nos chamou nesse tempo, filhos amados, para fazer a diferença, não olhar só para a reputação é boa, mas que a reputação seja uma extensão do nosso temor do Senhor. Eu digo que também Deus, quando a gente dá um passo de fé, Ele vem com graça abundante, irmãos. A graça, a capacitação, o poder que vem do alto, que nos possibilita viver essa vida. Deus não vai pedir para nós viver uma vida em que a gente não possa andar. Jamais Deus vai pedir para nós algo que realmente Ele sabe que a gente pode fazer. Quando Deus pede para nós vivermos uma vida de santidade, quando Deus nos chama para andar, vivermos uma vida na presença dEle, é porque Ele nos capacita também. É porque Ele nos dá poder, Ele nos dá graça, Ele nos dá força. A graça dEle não é só uma graça que nos dá a salvação. A graça dEle é o poder, a capacitação que nos sustenta para nós permanecermos no Senhor. É uma carreira de fé? É sim, mas é uma carreira onde nós temos a graça, a força, a glória de Deus nos sustentando nessa caminhada. Isso é maravilhoso, irmãos. É maravilhoso viver essa vida extraordinária, essa graça, esse poder. E eu saí do Grêmio agora, mas continuo na presença do Senhor. Continuo e quero levar essa mensagem, como eu disse para vocês. É uma mensagem que, como eu não sou pregador, eu levo o meu testemunho, né? O Marcelo poderia ter deixado para domingo que veio, o Marcelo, não, tinha que ser agora, né? Eu fico sempre fugindo, né? Tá, irmão, mas como nós somos uma igreja, entendeu? Somos irmãos, somos iguais, somos filhos, todos nós temos testemunho para dar, é muito bom estar na presença de vocês. É muito bom saber que o Deus que opera na minha vida, que guardou as nossas vidas em Eldorado, guardou a vida dos irmãos aqui em Três Coroas. Saber que lá Deus tirou pessoas que passaram por tragédias muito mais fortes. Saber que também pessoas foram abençoadas. Porque Deus, Ele conhece os seus, irmãos. Deus guarda os seus. Ele diz: quando passarem pelas águas, elas não te submergirão. Quando passares pelo fogo, Ele não vai te queimar. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo, sabe? As dificuldades, as adversidades, as aflições, elas chegam para nós. Mas quando a gente canaliza ela, a aflição, a pressão que está sobre nós para buscar a graça de Deus, fica tudo mais fácil, irmãos. Fica tudo mais fácil. Então não, se você está passando por uma situação de pressão, sabe? Canaliza isso, não para desespero. Não usa isso para que você pense que Deus te abandonou, não. Canaliza isso. Esse é o momento que Deus está me chamando para mais perto dele. Canaliza para buscar graça. Deus vai te dar graça. Você vai sair dessa situação muito mais forte. Você vai sair dessa situação muito mais poderoso. Você vai sair daí, as pessoas vão poder ver e dizer: pô, Deus, naquele tempo, Deus sempre esteve comigo. Deus sempre esteve comigo. Eu passei momentos na minha vida, irmãos, assim, de chorar mesmo, assim, sabe? De passar a situação de estar no chuveiro, né? Tomando banho, chorando, mas eu guardei uma palavra sempre no meu coração. Sempre guardei uma palavra no meu coração. Todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa é uma palavra que eu guardei e me acompanha em toda a minha caminhada. Eu estava chorando e dizia: Senhor, está cooperando para o meu bem. Senhor, estou passando por isso, não estou aguentando quase, mas eu sei que está cooperando para o meu bem. E assim a gente vai crescendo em Deus, a gente vai vendo Deus, Cristo ser formado em nós, Cristo crescendo em nós, Cristo a cada dia mais forte. Então passei perdemos muitas coisas na caminhada, decisões erradas, decisões em cima de emoção, negócios que a gente fez errado, mas Deus nunca foi culpado disso. Nunca olhei para o Senhor é o culpado disso. Mas mesmo chorando, eu dizia: Deus, eu sei que o Senhor pode dar um propósito para tudo isso. Eu sei que eu posso sair melhor dessa situação. Eu sei que mesmo com dor, mesmo chorando, eu sei que isso está cooperando para o meu bem. Eu não entendia isso, porque andar por fé é isso, né? A mente diz uma coisa, mas a gente vai pela palavra. Se a palavra está dizendo, eu fico com a palavra. Se a palavra está dizendo que coopera para o meu bem, está cooperando para o meu bem. Então essa é a nossa caminhada, irmão, é uma carreira de fé. É uma carreira onde nós temos um Deus olhando por nós. Um Deus que vai continuar se mostrando poderoso na terra. Vai continuar fazendo milagres e maravilhas.
vai continuar se mostrando um Deus de excelência, um Deus de muita graça, um Deus de muito amor. Agora Ele olha para cada um de nós, irmão, e Ele conhece cada um de nós. Ele sabe do nosso coração, Ele sabe da intenção do nosso coração. Ele conhece, e isso é legal, isso é muito bom, andar na presença do Senhor com temor do Senhor. O temor do Senhor, a Bíblia diz, é o princípio da sabedoria, né? A gente começa uma vida, sabe, eu sou sábio, então teme ao Senhor. Quer ser sábio, teme ao Senhor. E essa é umas coisas que vão direcionando a nossa vida, né? Eu, quando jovem, também começando a carreira, entender o ministério de Deus na minha vida, dentro do futebol, ainda no juventude, depois o Grêmio me comprou. Eu ouvi uma palavra também do pastor, que ele falou assim, que o homem de Deus, na verdade, ele não tem problema, né? As pessoas de Deus não têm problemas, têm dificuldades. Porque o grande problema é quando a gente está errado diante de Deus, né? O pecado é que nos coloca, a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Agora, se nós estamos passando por dificuldade, por aflição, que não é resultado de pecado, nós temos Deus do nosso lado, irmão. Entendeu? É isso que nós temos que cuidar. É vida, a nossa vida com Deus. É a nossa caminhada com Deus. É isso que é o relacionamento em Cristo. É isso que é maravilhoso, a nossa caminhada. Que é uma caminhada onde nos leva a esse temor e saber, meu Deus, eu posso errar, mas ali na frente eu me arrependo, eu erro, eu errei, mas eu me arrependo. Sabe, uma vida diante do Senhor vai fazer com que nós sejamos cada dia mais fortes, irmãos. Cada dia mais forte, mais firme no Senhor e levando essa mensagem, irmão. É levar uma mensagem de amor. Vale a pena, irmãos. Vale a pena. Vale a pena sacrificar a nossa vida, dar um propósito maior do que a nossa, né? Eu hoje, assim, sempre coloquei para Deus, se Deus me levasse para um time grande, teria que ter um propósito, sabe? Nunca fui apegado às coisas aqui de coisa. Eu queria que Deus desse um propósito. E Deus deu para a minha vida, muito mais. Hoje as pessoas me conhecem, pô, está aqui e tal, pô, tu pregava a palavra, falar de Jesus. Muitas vezes fomos perseguidos, né? Mas não importava, irmãos. É uma mensagem de amor, de graça, que é muito maior do que eu. É muito maior do que eu. Se eu quiser recompensar o Senhor, jamais eu vou poder fazer aquilo que Deus fez pela minha vida. Então, um jeito de nós continuarmos a nossa caminhada de fé, de esperança, é sempre estar movido pela eternidade, irmãos. Sabe, que o nosso coração se mova, se movimente, movido pela eternidade. Seja naquilo que a gente for fazer, seja num negócio, Deus vai nos abençoar muito, vai abençoar a igreja vai crescer, os irmãos vão crescer, mas o importante é isso, né? A gente conversa com o Marcelo, o coração dele batendo para que a igreja cresça, que a igreja se desenvolva, que as vidas sejam transformadas, que vidas conheçam o Senhor. Isso é mover pela eternidade, irmãos. É ser movido pela eternidade. Nada daqui de baixo vai nos tirar da presença do Senhor. Nada. Tudo que a gente fizer, tudo que a gente conquistar, tudo que a gente alcançar em Cristo é para a glória de Deus. Entendeu? Vai permanecer no Senhor, vai levar vidas para a presença do Senhor. Então eu guardo isso no meu coração. Estou num novo projeto de vida hoje. Saí, não estou mais de treinador do Grêmio da Sub-17, tenho um novo projeto. Não importa o quanto o projeto vai crescer, mas vai ser para a glória de Deus. Entendeu? Eu continuo movido pela eternidade, irmão. Eu continuo amando a Deus a cada dia mais, né? São mais de com 16 anos eu conheci o Evangelho, com 51 eu não fiz as contas aqui agora, quanto que dá. E a cada dia nós crescendo no Senhor, a cada dia amando o Senhor, a cada dia mais, acordando a cada dia e dizendo, meu Deus, eu conheço o Senhor. Nada adiantava eu ter jogado no Grêmio, ter sido campeão no Grêmio, se eu não conhecesse o Senhor. É isso que o apóstolo Paulo disse, né? Quando ele conheceu o Senhor, ele disse assim, nossa, eu considero tudo, né? Pelo conhecimento do Senhor. E eu vejo isso, que verdade, que verdade. Se eu tivesse conquistado tudo que eu conquistei no futebol, mas não tivesse esse privilégio de ter conhecido a Cristo, não teria valido a pena. Nada. Cristo é a resposta para as nossas vidas. Ele é a verdade. Ele é a solução. Ele é a vida eterna. Então, irmãos, eu vejo que Cristo a partir dele, irmãos, vale tudo a pena. Agora, sem Cristo, eu posso dizer para vocês que não vale a pena. Não vale a pena. Ele vai ser sempre a verdade, a vida. Ele é o caminho. E nada disso. Eu, com testemunho de jogadores, vidas assim, as pessoas às vezes,
Ai, tá aqui, mas eu não consigo deixar essa vida, sabe, como se a gente fosse super-homem. Eu também não sou super-homem, mas eu confio no Senhor. Entendeu? Tem que ter uma decisão no nosso coração, irmão. Quando a gente decide por Cristo, Deus dá graça. Quando a gente decide pela verdade, Deus dá graça, sabe? Quando a gente decide, eu vou seguir o Senhor, eu vou dar esse passo de fé, eu creio que Jesus é o caminho, eu creio que Ele é a verdade, eu creio que Ele é a vida, Deus vem com graça, Ele vem com revelação, sabe? Ele traz, não é só um chamado, é uma revelação do chamado, sabe? Quando a gente tem a revelação, daquele menino me falou, a gente está aqui, por que eu não chamo Deus de Pai? Por que eu não conheço Deus? Por que eu não chamo Ele? Eu não sinto nada por Ele. Ele queria a revelação. Porque Jesus disse para Pedro, quando Pedro falou, quem estão dizendo que eu sou? Ah, tu é o profeta. Uns dizem que tu és João Batista, outros dizem, tá aí. E tu, Pedro? Tu és o Cristo. Tu és o Filho de Deus. Aí Jesus disse, né? Através dessa revelação, né? Então ele teve a revelação de quem era Jesus, né? E é isso que, como igreja, esse amor que nasce no nosso coração é porque Cristo, Deus revelou no nosso coração a verdade. Cristo é a verdade. Ele é o Filho de Deus. E quando nascemos de Deus, aí eu posso ser pai, né? Muitas pessoas estão por aí, irmãos. A gente vê muitas pessoas entrando e saindo das igrejas porque falta a revelação, porque não entenderam, porque não conheceram, porque não tiveram esse entendimento que Pedro teve. Ele falou, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, né? E aí quando a gente tem esse encontro com o Senhor é difícil, irmãos. É difícil. Eu andei por muitos caminhos de conhecer a palavra. Eu conheci, né, andei por muitos lugares com 16 anos. Mas quando Cristo entrou na minha vida, Ele trouxe toda a verdade. Ele trouxe toda a verdade, irmãos. Foi algo, eu pensava assim, meu Deus, agora eu posso chegar a Deus. Eu posso ter acesso a Deus. Ou eu pensava, eu tinha medo disso, eu pensava isso, eu pensava aquilo, agora de repente Cristo entra na minha vida e essa verdade, ela toma conta da minha vida, eu já não tenho medo de mais nada. Eu já não preciso correr para outros lados, eu não preciso buscar outro lado, porque Ele é a verdade. Ele é a verdade, irmãos. Essa é a certeza que temos para Jesus. Ele disse, eu sou a verdade. Ele não é uma verdade, Ele é a verdade, né? Ele não é um caminho, Ele é o caminho. Ele não é uma vida, Ele é a vida. E quando a gente tem isso dentro do nosso coração, a gente não quer mais nada, não. A gente se move pela eternidade. Eu posso chegar onde eu for com o meu projeto novo de vida, mas eu quero a eternidade com Deus, sabe? Eu quero estar lá naquele dia, nada vai me prender, nada vai me parar. Eu quero conquistar, mas com o Senhor. Andar com o Senhor. Vencer com o Senhor. Um casamento abençoado com o Senhor. Uma vida próspera com o Senhor. Servindo a Deus, amando a Deus, conquistando, mas com Deus, irmão, com Deus, sabe? Se você, né, veio hoje aqui, eu não tenho nada de mim mesmo, irmão. Como eu disse, não sou um pregador, mas eu tenho Cristo na minha vida. Eu levo a presença de Deus, é o que eu tenho mais de precioso, é a presença de Deus na minha vida. Sempre quis isso, compartilhar minha vida, mesmo quando jogava no Grêmio, de levar testemunhos, né? É o que eu tenho. Não sou super sábio, não sou super homem, não sou super santo, né? Mas eu tenho a presença de Deus na minha vida. E é isso que eu compartilho, que é Cristo. Cristo na minha vida, que eu gosto de compartilhar. Se eu for falar de mim mesmo, vai ter muita fraqueza, vai ter muito erro, vai ter muitas coisas que eu não sou perfeito. Mas Cristo é perfeito. Ele é a perfeição na nossa vida. E Ele é a própria justiça de Deus na nossa vida. Andar em Cristo é andar habilitado, irmão. Esse dia eu estava conversando com meu irmão, né? Andar em Cristo na terra é a habilitação que nós temos de Deus. Jesus disse, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Se a gente quer ir a Deus, tem que ser através de quem? De Cristo. Se eu quero estar habilitado na terra, tem que ser através de quem? De Cristo, né? Passando por situações, algumas pessoas passam, é tão ruim quando de repente a tua carteira está vencida de motorista, ou o PVA está vencida, aí você vê lá alguma coisa. É muito ruim andar ilegal. É muito ruim andar ilegal. Agora, né, eu estou falando das coisas aqui da terra, né? Entendeu? Se está numa situação assim, de repente a pessoa passou por uma circunstância, que passou do controle dela. Muitas pessoas às vezes são mais novos, tem 16 anos, já dirige bem, mas não pode dirigir porque ele não está habilitado. E aí quando ele vê a polícia, treme, né? Treme, porque se a polícia pegar,
está desabilitado. E eu estou fazendo só unindo, e eu penso assim, meu Deus, é tão bom estar em Cristo. É tão bom essa vida em Cristo que nos coloca habilitado com o céu, nos liga com o céu. É uma certeza que a gente tem, eu estou de bem com Deus. Né? Eu posso ter acesso a Deus através de Cristo. Eu tenho a minha vida legalizada com Deus. Então, irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Cristo é a certeza de que nós temos acesso a Deus. Que nós temos acesso ao Pai através de Cristo. Isso aí eu não abro mão. Isso aí eu não abro mão. Tá bom? Eu queria compartilhar essa palavra aí que Deus colocou no meu coração. Tá? Dizer que, como igreja, estou junto com vocês. Busco as mesmas coisas. Preciso da mesma graça. Busco o mesmo Deus. Busco em oração. Ando na presença de Deus. Sou dependente de Deus como vocês, irmãos. Entendeu? Eu tenho certeza que Deus vai continuar sendo forte nas nossas vidas. Deus vai continuar sendo poderoso com a igreja do Senhor. Deus vai se mostrar forte e vai continuar cada dia mais crescendo e crescendo, porque a Bíblia diz que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. E nós cremos nisso. Se Deus falou, está falado, irmão. Uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que anda em santidade. Amém, irmãos? Amém.